Bom, eu quero trazer um pouquinho do noticiário internacional também. O grupo terrorista Hamas pediu ao Egito, Catar e à Turquia que pressionem Israel pelos próximos passos do acordo de cessar-fogo. O Luca Bassani, nosso correspondente internacional, está acompanhando essa história e esse pedido acontece depois de novas ameaças de Donald Trump por causa da situação envolvendo os corpos de sequestrados que não sobreviveram aos ataques. Né, Luca Bassani? Conta aí, bem-vindo. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você, boa sexta a todos que nos acompanham aqui. O presidente Donald Trump ontem foi bastante claro em relação às metas que foram colocadas dentro do plano de cessar-fogo e que o Hamas não está cumprindo com cada um deles. Se considerarmos que depois do início do cessar-fogo, que foi na sexta-feira passada, portanto há mais de uma semana, depois de 72 horas, segunda ou terça-feira, todos os reféns vivos e mortos deveriam ser devolvidos a Israel. E até agora, os 20 reféns vivos chegaram com as suas famílias, encontros emocionantes que pudemos presenciar também através do noticiário, como apenas 9 dos 28 corpos. Então, até que esses 19 outros reféns que morreram cheguem a Israel, há este impasse e a redução de ajuda humanitária para os palestinos. Apesar disso, o Hamas continua pedindo para que os seus mediadores, mais especificamente o Egito, o Catar e a Turquia, pressionem Israel para ampliar a quantidade de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza, além de já encaminhar o próximo passo, que é a reconstrução do enclave palestino. Isso está sim previsto dentro do plano de Donald Trump, mas após a desmilitarização da faixa de Gaza, ou seja, quando o Hamas abandonar as armas, abandonar as atividades jihadistas, terroristas e, obviamente, o poder político, algo que o grupo terrorista não dá indícios de fazer num futuro próximo, o que, obviamente, cria mais uma incógnita, mais um grande problema para os mediadores resolverem, ainda mais quando não temos um prazo bastante definido, né? Um prazo bem definido. O Israel disse que vai ampliar um pouco a sua possibilidade do Hamas, utilizando com a ajuda da Turquia agora, encontrar os reféns que morreram, fazer a identificação dos corpos ou até mesmo os testes de DNA antes mesmo de enviá-los a Israel, mas isso não é o suficiente. Para todos os lados, inclusive os mediadores do próprio Hamas, não ter o Hamas administrando a faixa de Gaza é a condição sine qua non para que a reconstrução seja viabilizada. E é exatamente isso que não temos como resposta até agora. O presidente Donald Trump, que recebeu o presidente Zelensky hoje na Casa Branca, além de ter ligado para Putin ontem, está, durante os últimos 2 dias, mais focado com as questões do leste europeu do que do Oriente Médio, mas evidentemente se algum problema voltar a acontecer em Israel ou na faixa de Gaza e até mesmo o cessar-fogo for ameaçado por conta desses impasses, o presidente já disse que vai intervir na maneira como achar necessário. Então a gente vai ficar de olho nesse final de semana se há algum tipo de novidade em relação a isso, se mais corpos foram encontrados e devolvidos a Israel, ou até mesmo já se tem um prazo de quando o Hamas deverá abandonar o poder. Donald Trump foi bem claro, se o Hamas não fizer isso por bem, de livre e espontânea vontade, fará forçado, seja com os exércitos dos Estados Unidos ou até mesmo de Israel, retomando as suas atividades militares no enclave palestino. Ô, Luca Bassani, agora, eu sei que é muito difícil falar em cumprimento de um compromisso por parte de um grupo terrorista, mas o Hamas fez o compromisso de entregar os corpos. A questão é que ele tem dito que há uma dificuldade em identificar a localização de alguns dos corpos das pessoas que acabaram morrendo depois daquele sequestro e pede mais tempo para concluir essa operação, né? É isso mesmo. Inclusive, o Hamas hoje, através das suas lideranças, emitiu uma nota oficial dizendo que se compromete a devolver os corpos, mas não consegue estabelecer um prazo específico para isso. Como eu disse, são 19 corpos que ainda faltam ser repatriados. O governo israelense sofre uma pressão dos próprios familiares destas vítimas que querem poder realizar com respeito a essas pessoas um funeral, uma despedida, com todas as honrarias necessárias, considerando que são vítimas de uma guerra, de um atentado terrorista, mas o grupo terrorista diz não ter as capacidades técnicas para tal, argumentando que algumas das vítimas morreram no início da guerra. Então estamos falando há mais de 2 anos e esses corpos podem ter se perdido ou até mesmo se misturado com outros cadáveres dentro da faixa de Gaza, por isso que a Turquia enviou 80 resgatistas especializados em lidar com escombros, a identificação de mortos, né, depois de terremotos, para auxiliar
o Hamas. Isso tudo acontece mesmo com as ressalvas e a grande animosidade entre as duas lideranças. Recep Tayyip Erdogan não se dá bem com Netanyahu, isso de forma bastante explícita, e vice-versa. Então, quem sabe com o expertise dos turcos, até mesmo maquinários específicos mais tecnológicos, possam fazer essa identificação de forma mais rápida, mas, como disse anteriormente, não há nenhuma garantia e nenhum prazo estipulado, o que faz todos os mediadores ficarem muito preocupados com essa fragilidade do cessar-fogo, que se mostra cada vez mais evidente com todas essas questões ainda não resolvidas. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Ô Fábio Piperno, você acha que dá para confiar na conclusão desse acordo que envolve o grupo terrorista e de que maneira que você também entende o posicionamento de Benjamin Netanyahu até aqui? Bom, o carniceiro Netanyahu ele tem que dar resposta para o seu público interno, né? Claro que as famílias querem os corpos e as famílias reivindicam isso com todo o direito, tá? São seus entes queridos e há uma questão também das tradições, enfim, do judaísmo em relação a você, enfim, realizar os funerais dos seus entes próximos, né? Então, a exigência das famílias é algo bastante justo e previsível. Agora, o Hamas, que obviamente não é um grupo lá defensável, o Hamas liberou os reféns vivos. Então, isso aí você objetivamente sabe quem é, né? O João, o Pedro, a Maria, tá vivo, você, né? O grupo vai lá e libera. Agora, eu fico imaginando, juro, e aí não é, obviamente, querer trazer nenhuma atenuante para eles. Mas vamos lá, o sujeito morreu no início dos conflitos, ou no meio e tal, e os bombardeios continuaram. Aí o sujeito, enfim, o corpo estava lá, enfim, algum imóvel jogado, abandonado, tal, não sei o quê. Faz 2 anos, né? Então, e aquilo é bombardeado. Será que o Hamas teria como identificar de fato, em meio a escombros, onde é que esses corpos estão? Eu fico pensando até se o Hamas teria o cuidado de deslocar, de guardar o corpo de um sequestrado israelense. Eu acho que o sujeito morreu, o Hamas sai correndo, abandona e vai embora. Ué, como é que vai identificar agora? Porque se eles tiveram a coragem, né, ou fizeram tudo aquilo que fizeram durante os sequestros, aquelas invasões, aqueles assassinatos, o que eles fariam então com o corpo, né? Ser generosos com quem já morreu. Se foram extremamente violentos com quem estava vivo, imagina com o corpo de uma pessoa que acabou falecendo nesse processo todo, Alangani. Pois é, não, é muito racional aí esse ponto que você trouxe, né? Provavelmente e infelizmente esses corpos se perderam. A gente não vai imaginar que um grupo terrorista, né, vai ter o zelo da custódia, né? E a gente está falando, né? E assim, para qualquer cultura, poder velar o seu parente é muito importante, mas para a cultura de Israel, isso é mais do que relevante, é necessário, a pessoa precisa fazer esse rito, sim, se tem essa tradição, isso é muito importante para essas famílias. Agora eu fico imaginando o que vai acontecer quando se chegar o momento em que talvez o Hamas diga, olha, a gente não faz a mínima ideia de onde esse corpo esteja, não vamos entregá-lo. Pois é, e aí a partir daí o que acontece, né? Então isso já mostra, Evandro, a fragilidade, né, dessa relação, deste acordo, por mais que a etapa 1, em certo sentido, tenha sido bem sucedida, embora aí tenha continuado a troca, né, a guerra, né, mas ela foi concluída, vamos colocar assim, mas isso já mostra, Evandro, o quão difícil vai ser a etapa 2, por quê? Será que o Hamas vai querer, de fato, se desarmar? Desarmamento do Hamas é o fim do grupo terrorista. Evidentemente que eles não vão aceitar. Será que Israel vai aceitar tropas internacionais e eles saírem da região? E sendo que muitas dessas tropas internacionais são de maioria islâmica, né? Por exemplo, Indonésia, tal, Turquia. Será que eles vão aceitar? Egito? Vou aceitar lá tranquilamente o Egito na faixa de Gaza. Olha o quão difícil vai ser essa etapa 2. Eu, infelizmente, estou muito pessimista em relação à conclusão da etapa 2.